Sejam muito bem-vindos à nossa aula de waffles. Waffles, wafer, a galera fala de tudo que é jeito, né? Mas esse produto é mais um da série Pães do Mundo. Isso é muito legal, quando a gente dá aula de tortilha mexicana, a gente fala de pão, piadina, baguete, pão de aipim, tapioca brasileira. E aí a gente vê que o mundo inteiro tem algum tipo de pão. Carboidrato, uma base de comida que sustenta o povo, que é barato, que é fácil de fazer. Então a gente começa a ver como isso está espalhado no mundo de uma maneira bem legal. O waffle, ele é um pão muito curioso, porque acho que você já deve ter visto o pão naan indiano, por exemplo, tá? Um pão que inclusive vai iogurte no meio dele. Ele é feito nas paredes do forno tandoori, originalmente. Hoje em dia se faz em casa, né? O pão naan. Mas você coloca ele na parede do forno, ele assa ali. A piadina italiana, por exemplo, você faz em cima de uma chapa, de uma grelha, de um barro quente, de onde for. A tortilha mexicana também faz uma prensa e depois frita ou assa ou faz alguma coisa também em cima de uma superfície quente. Então não é só porque a gente fala em forno, em pão que a gente está falando em forno. Mas o waffle específico não é necessariamente o pão da Bélgica. Então a gente vai para a Bélgica hoje. Não é o pão tradicional deles lá, ficou super famoso, mas ele nasce lá na Idade Média como hóstia. Então era um pão que era servido nas igrejas, principalmente. E por que ele era prensado em cima de duas ou entre duas chapas de ferro? Era justamente para você poder marcar o brasão ou o símbolo daquela igreja ou o brasão de uma família muito nobre e dizer assim, esse aqui é meu, esse aqui foi feito nosso, esse aqui é de uma qualidade nossa, enfim, uma demarcação ou simplesmente um agrado, uma nobreza daquele produto que está sendo produzido. Então forjava-se o ferro, a chapa, coloca essa massa no meio, aquece as duas chapas e coloca uma em cima da outra, exatamente como uma maquininha de waffle trabalha hoje. Ela tem o ferro, às vezes é alumínio, né? Depende do produto, as resistências elétricas e então esse material ferroso fica quente e cozinha o pão. Então ele é um pão muito rápido de fazer, por isso que eu dei o exemplo da tapioca, da tortilha, da piadina, do pão naan. São pães rápidos espalhados pelo mundo que se fazem ou em cima de uma chapa quente ou entre duas chapas ou duas superfícies quentes. Legal, né? Eu selecionei 3 receitas para você, para a gente poder fazer as variações dela. Então a primeira é a base clássica, isso é histórico, isso é fato. A receita do waffle ela é muito parecida com a receita das pancakes, dos bolos de frigideira americano. Pancake é bolo de frigideira, a gente tem uma aula na plataforma só de panqueca. Assim como a gente tem uma aula na plataforma de crepioca, ou melhor, né, de tapioca. E nessa aula de tapioca a gente faz uma tapioca só de clara, que a gente faz na máquina de waffle. É muito legal, é super proteica, né? Super fitness, e aí você pode usar como quer. Então hoje eu não vou fazer um waffle só de claras, seria bem exótico para essa aula, mas você tem na outra, você pode acompanhar por lá também. Mas tem alguns elementos que é legal a gente colocar, elementos que trazem crocância, que trazem dourado, que trazem sabor, que trazem elasticidade para a massa. Então basicamente, se você olhar ali, a gente vai ter farinha, açúcar, amido, óleo. Então deixa eu só pegar aqui que eu não coloquei na minha frente o óleo. Deixei ele para cá. Porém, você pode já começar a variar esses ingredientes. Então assim, a farinha não tem muito o que fazer. A gente está falando de um waffle tradicional. Dá para transformar em integral? Tá ali, eu coloco para vocês. Ó, troca metade da farinha branca por integral e acrescenta 20% a mais de óleo. Ou 20 ml, desculpa, a mais de óleo. Já vão entender o porquê. Primeiro, a gente começa misturando todos os secos. Então assim, a massa de waffle não há necessidade de você fazer numa batedeira, no liquidificador. Faz na mão, no fouet e dá certo igual. Então a gente vai lá e mistura os secos. Farinha é a base. Posso trocar a farinha? Posso. Trocar a farinha, parte dela por integral. Posso trocar a parte da farinha por tapioca, se você quiser. Que o nome certo não é tapioca, né? Depois lá na aula você consegue ver isso. Mas vamos dizer farinha de mandioca ou goma de mandioca. Posso trocar por outro tipo de farinha que eu queira, uma farinha de centeio, uma farinha manitoba, que é mais forte. Enfim, você pode adaptar essa questão da farinha, mas o waffle clássico vai ser uma base de farinha. O amido, que é um elemento que nem todo mundo coloca, eu vejo as pessoas colocarem mais na panqueca
do que nos waffles necessariamente, o amido do milho ele é basicamente a fécula do milho. Então, muito parecida com a fécula da batata, com a fécula da mandioca, ou seja, um amido puro. O amido puro ele é muito gelatinoso, então ele serve para elasticidade, para quando essa massa crescer, ela continuar elástica, ela continuar fofa e trabalhar bem. Então, o amido vai trabalhar junto com o glúten. Ele é muito legal, tá? Uma dica bem bacana para você colocar nas suas receitas de waffle. O açúcar, ele tem uma função nessa receita salgada, basicamente de estrutura. Então o açúcar é o que vai deixar o nosso waffle mais duro. Mas duro ruim? Não, duro no sentido crocante. Então o açúcar vira caramelo e deixa o nosso waffle mais crocante. Você começa misturando os secos para ficar até melhor para visualizar. Eu vou utilizar um bowl maior. Então eu vou colocar aqui só num bowl maior para ficar mais fácil para você visualizar. Mistura os secos. Tá faltando um seco muito importante aqui, que é o sal. Então o sal, não só para salgar, mas aquela função estrutural bacana. Gabi, não sei que função estrutural bacana que você está falando. Nas aulas de pão e nas aulas de massa a gente fala muito. O sal entra num líquido, dissocia-se íons. Esses íons fortalecem cadeias proteicas. Quando a gente está trabalhando com glúten, nós estamos montando cadeias proteicas tranquilamente. O ovo ainda tem albumina, tem clara, que tem mais cadeia proteica. Então o sal ele é um grande estrutural em qualquer massa que tenha rede proteica. Glúten, albumina, o que for. Então não deixa de colocar o sal, tá? Se você colocar ele acima de um certo ponto, ele começa literalmente a salgar, né? Ele sobra e começa a salgar. Se é a sua ideia, legal. Se não, não há necessidade. Aqui a gente pode colocar agora o óleo. Ah, Gabi, só óleo? Né? Por que você está usando óleo? Você pode usar azeite de oliva, se quiser. Eu estou usando bem a receita mais antiga, vamos dizer assim. Mas a mais antiga mesmo seria a banha suína. Então, se você quiser usar por outra gordura, banha, manteiga derretida, pode usar, fica à vontade. Ovo. Qual que é a função do ovo? A função do ovo vai ser estrutural também. Então, a gordura da gema ajuda na elasticidade, assim como a gordura do óleo, certo? E a clara ajuda na estrutura. Clara depois de cozida fica dura. A gema também, né? Mas como a gema aqui está trabalhando como gordura, a gente deixa para a clara uma função bem estrutural mesmo. Olha que legal. Informações bem importantes sobre uma massa de waffle. A quantidade de leite pode variar, por quê? Depende da força da farinha que você usa. Usou uma farinha mais fraca, absorve menos água. Uma farinha mais forte de glúten, absorve mais o leite, a massa fica mais seca. Ou o ovo de granja maior, ovo colonial, caipira menor, também mais água ou menos água. Colocou aqui, vai mudar a textura. Então, nunca fique preso só pela receita. Entenda a técnica, a história e a cultura do prato, como a gente sempre fala, e aí você vai ver que você pode adaptar a receita caso precise. O importante é você saber essa textura final aqui da massa. Olha que textura bonita, ó. Textura cremosa. Textura de leite condensado, mais ou menos, um pouquinho mais dura. Show, né? Ah, Gabi, mas eu já vi massa de waffle bem mole, líquida assim, colocando na máquina. Dá também para fazer. O que vai acontecer? Pensa comigo, questão técnica de cozinha. Você tem mais líquidos, tem mais água, né? Mesmo que venha do leite ou do suco, não importa, é mais água. Tendo mais água, você vai ter menos massa, menos estrutura, menos farinha, menos ovo. Então você vai cozinhar aqui, essa água vai acabar evaporando e você vai ter um waffle mais leve. Além de ele espalhar mais na máquina, então você tem que tomar cuidado. Se você usar uma massa muito líquida, quando você espalhar a massa aqui no meio, ela vem logo para as laterais. E se você usar uma massa mais densa, você consegue regular um pouco melhor o tamanho e o formato que vai ficar seu waffle.
Então, se daqui a pouco vocês têm como mandar alguém fazer umas plaquinhas personalizadas de sanduicheira para você, com o seu nome, com o seu logo da sua empresa, tá aí a dica. Você pode fazer 2 personalizadas, encaixar nas suas máquinas de waffle e ter seu waffle da Idade Média com o seu logotipo, com a sua cara. Pega uma concha aqui, ó. Vamos lá. Centro da máquina. Vou fazer esse aqui e vou colocar agora o ingrediente final, fermento. Então vamos ver a diferença. Claro que eu esqueci, vocês perceberam? A cozinha é assim. O importante não é errar, é assumir que errou. Então eu coloco o fermento, misturo. Por que eu deixei por último? Até acabei me passando. Porque o fermento é bacana que você deixe aqui por último quando você tem massas muito molhadas ou se você está num dia muito quente. Então é legal que você deixe o fermento por último. Mas vai ser sensacional isso, afinal a gente está numa aula, está num ambiente de aprendizado e a gente vai poder ver justamente a diferença de uma massa que vai fermento para uma massa que não vai fermento. Não é o fermento de pão, não é fermento biológico, não é fermento vivo. É o fermento químico em pó, tradicional, fermento de bolo. Vou deixar aqui cozinhando esse waffle enquanto a gente vai fazer as variações. Então, função de ingrediente, vocês já estão craque, já estão sabendo. Não é legal que você fique abrindo a máquina, principalmente no começo, por mais untada que ela esteja. Viu que eu fiquei passando manteiga, né? Por mais untada que ela seja, no começo a massa ainda está grudada. É como uma panqueca, a gente põe a panqueca na frigideira, pode ser antiaderente, pode estar untada, no começo a panqueca está grudada, depois ela desgruda, né? Quando ela sela, ela desgruda, então não adianta você querer ficar abrindo agora. Vamos deixar ela cozinhar aqui e a gente pode fazer as variações. Eu já vou colocar queijo e erva nessa, então a diferença dela em estrutura, em textura é por questão do fermento, e aí a gente vai ter uma diferença aí para você dar um up nos seus waffles e seguir aquelas dicas que eu coloco lá embaixo. Você pode acrescentar ervas e pode acrescentar queijo, caso queira. Pensa que legal, vai nascer aí uma receita que só você vai ter. Você personaliza a sua receita. Massa bacana. Tá aí. Vamos tirar esse primeiro. Ó, bonito. Ele está denso, eu percebo que ele está denso, questão do fermento, mas ele está muito bonito. Eu prefiro não deixar que o waffle fique exatamente redondo. Eu gosto dessa característica dele bem irregular aqui no acabamento. Isso é totalmente pessoal, tá? Se você quiser deixar ele até o fim da máquina para ter ele perfeitamente redondo, fica à vontade. Vou colocar esse aqui agora com o fermento. Vamos espalhar ele aqui na máquina. Eu vou deixar essa massa para cá. Mise en place. O que é mise en place, Gabi? Mise en place é colocar os ingredientes no lugar. Em francês significa isso. São esses potinhos que quem tem toque adora. Porque fica tudo muito arrumado, né? Com mise en place fica tudo certinho. Nesse waffle doce, eu vou utilizar manteiga. Olha que legal, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na anterior não aconteceu isso. Olha como a máquina abriu. Na anterior ela estava totalmente fechada. Quem que fez essa função? Fermento. O fermento cresce. Olha que virou. Cresceu bastante um pão aqui. Se eu abrir aquele de antes, tá ruim? Claro que não. Mas ele está muito mais abatumado, ele está muito mais prensado. De provar. Saboroso, porém não está leve. Se você usar muito fermento ou fizer, nós usamos a quantidade correta, né? Mas fizer aquele waffle de claras que eu falei antes, às vezes é até legal você dar uma segurada na tampa assim para baixo. Essas máquinas domésticas não tem a tampa pesada. Máquina profissional de waffle tem a tampa pesada, você não precisa ficar segurando. Só para ele assar um pouco melhor, depois que ele já está selado e tudo, tá? Vamos deixar aí o bichinho cozinhando. Próxima receita. Como é que eu adaptei essa receita para a gente transformar ela em doce?
Primeira coisa, a gente precisava de mais dulçor, óbvio. Então, se você olhar lá, você vai ver que o açúcar dobrou, certo? O que um doce carrega bastante também, que é legal? É legal você comer um bolo de cenoura que seja doce, correto? Mas que esse bolo seja úmido. A umidade não é a água que traz nos bolos ou nos pães, é a gordura. Então a gente aumenta a quantidade de gordura. Por questão psicológica, eu coloquei o chocolate em pó. Você não precisa usar o chocolate em pó. Se você quiser fazer um waffle doce branco, você mantém a nossa receita, dá uma olhada ali, ó. Viu que o chocolate foi acrescentado a mais. Você mantém ela padrão, chega aqui no final e não coloca o chocolate em pó. Mas, já que a gente está fazendo as variações hoje, eu deixei o chocolate. Olha que lindo! Esse, ó, super leve, aromático por causa das ervas e com certeza muito fofo por dentro. Bacana, hein? Olha como ele cresceu. Esse aqui quase ocupou toda a máquina. Depois eu vou deixando aqui para mostrar para vocês todos eles. Bacana, né? Para o waffle doce, se você não derreter a manteiga que nem eu vou mostrando tudo que é possível acontecer aí, que aí você vai ficando blindado. Então eu vou pegar a manteiga, mesma quantidade que seria do óleo, a gente vai colocar em manteiga. Só que aí, como ela não está derretida, às vezes você não quis derreter, às vezes você não teve tempo, você vai lá e bate um pouco ela com ovo e com açúcar e ela já dá uma dissolvida aqui. Claro, ela está a temperatura ambiente, né? Não vai estar nunca gelada, senão não vai rolar isso a receita. Então o açúcar. Quem já assistiu aula de cupcake está pensando, pô, Gabi, tá quase o começo aí de um bolo, né? De um cupcake. Já que a gente está fazendo um doce, por que não, né? Ó, minha manteiga já misturou. Eu já tinha uma liga para misturar ela aqui. E agora eu vou colocar todos os ingredientes. Vamos fazer o contrário então nessa. Vamos colocar o líquido. Vamos colocar o amido. Vamos colocar o chocolate em pó. Chocolate, cacau ou chocolatado? Tem que saber essa diferença, né? Cacau é cacau puro, 100% em pó. Ele vai ser bem mais amargo, não vai ser tão solúvel e vai te dar uma cor e uma potência de sabor muito mais forte. À medida que você começa a dissolver o cacau com açúcar, você vai obtendo chocolate em pó. 40%, 50%, 60%. E à medida que você sai disso aí e entra naquele mundo desgraçado do achocolatado, aí você chegou no 90% açúcar, um monte de corante marrom, um monte de aromatizante de chocolate, e você está comendo algo que você acha que é um chocolate, mas é um achocolatado. Sal. No doce, sal, sim, lembra que eu falei que o sal é estrutural? Fermento, para a gente não esquecer essa vez, vou colocar aqui junto com a farinha. E vamos colocar a mistura aqui então. Essa massa vai ficar bonita. Aqui, por ter a adição do cacau ou do chocolate, depende do que você está usando, a massa pode ficar um pouquinho mais densa. Afinal, a gente colocou mais açúcar, né? É um elemento extra na massa. Se ficar muito densa, corrige um pouco com o leite. Mas se ela ainda tiver, ó, cremosa assim, aí não precisa corrigir. Dica para facilitar a sua vida, porque aqui na Sal a Gosto a nossa ideia não é formar profissionais, embora nossos cursos são tão profissionais que você sai sabendo muito. Mas a dica é te ajudar em casa. Essas massas durariam pela Anvisa até 3 dias na geladeira, contanto que o ovo fosse fresco, o leite fresco, bem manipulado e bem armazenado. Então, meu conselho, quer ter um almoço diferente no dia seguinte, quer fazer um lanche da tarde ou quer ter um café da manhã, nada te impede de fazer essa massa um dia até 2 dias antes. Um dia é melhor para garantir, né? Faz um dia antes a massa, deixa na geladeira, na hora de usar, você está pronto, feliz, sem fazer bagunça. Então, para transformar a massa em doce,
a gente aumentou o açúcar, aumentou o óleo, com isso a gente consegue mais dulçor, consegue mais umidade e consegue um waffle mais doce. Além de acrescentar o chocolate em pó, que, como a gente usou chocolate, agregamos mais açúcar ainda, certo? Máquina bem quente, massa bonita, coloca ela aqui no meio, fecha, espalha e deixa ela ali. Substituições que você pode fazer. Você pode agregar baunilha, se quiser, que é um gosto a mais, ainda mais de confeitaria aí, agrega baunilha. O que a gente sugere? Castanha, especiarias, pedaço de chocolate. Então você quer transformar essa dica aqui, vocês vão ficar felizão. Quer fazer um waffle e chamar de waffle de brownie. Coloca umas castanhas aqui dentro, coloca uns pedaços de chocolate picado e um pouquinho mais de manteiga do que o normal. E vocês vão ter um waffle de brownie. Ah, vai ficar igual um brownie prensado? Não! Receita de brownie é outra coisa. A gente tem uma aula só de brownie também, né? Na plataforma. Mas vai ficar algo que remete ao brownie. Chocolate mais gordura, castanha, e você vai estar feliz. A gente ainda coloca ali, ó, trocar o chocolate por leite em pó ao final da mistura. Essa dica também é criminosa. Waffle de leite ninho. Leite ninho é marca, mas vocês sabem o que é. Waffle de leite ninho, faz toda a mistura da massa, não coloca antes, senão ele acaba dissolvendo muito e fazendo mais função de leite do que do gosto dele. No final, a massa está pronta, só coloca, mistura devagar e faz o waffle. Eles vão ter um waffle de leite ninho, faz uma calda de Nutella, serve um waffle de ninho com Nutella que tá tão em alta. Tá ficando lindo o negócio ali. E eu vou deixando essa massa pra cá por enquanto. E o waffle Red Velvet, vamos entender também como é que a gente acabou criando essa receita aí pra vocês. Ó, o waffle Red Velvet, se a gente seguir a linha do Red Velvet normal, na verdade o que a gente colocou a mais foi o corante vermelho, a baunilha e o espírito do Red Velvet, que é o quê? Quando a gente faz, por exemplo, a aula de cupcake, e a gente cria o Red Velvet, a gente mostra para vocês que o aveludado vem da onde? O aveludado vem de muito mais açúcar na massa, né? Mais estrutura de açúcar. O Red Velvet, a ideia é a gente ter um waffle vermelho, mas aqui eu não vou fazer só um Red Velvet, eu vou fazer um Rainbow Velvet. Eu vou pegar a nossa massa, eu vou dividir em 6 mais ou menos, ou 5, depende dos corantes, vou colorir diferente e vou fazer as 5 massas aqui dentro. Começar com a branca, depois a outra, depois a outra. Vocês vão ver que legal, a ideia é ter um waffle totalmente colorido. E o nosso de chocolate, olha que incrível. O cheiro, vocês não têm ideia. O cheiro disso aqui tá absurdamente legal. Tá muito bom. Então a base, nós vamos manter a mesma, porém, eu vou utilizar aqui, fazer o mesmo esquema de antes. Óleo ao invés de manteiga. Estou só variando a receita. Sem mistério. O açúcar. O ovo. Mistura todos. Então é aqui quando a gente coloca ali para vocês apresentações diferentes, é aqui, por exemplo, a apresentação de waffle que você pode fazer diferente. Depois eu vou mostrar algumas variações nisso também, tá? Mas principalmente a apresentação de cor. Colocou o amido. Leite. Sal. Fermento na farinha. E vai incorporando aqui. Mistura bem para dissolver toda a farinha até obter uma massa lisa e homogênea que a gente coloca ali para vocês.
Ó que legal. Nossa massinha tá show aqui. Eu posso dar sequência. Mas antes, eu vou fazer aquilo que eu prometi para vocês. Agora eu vou pegar com a espátula e vou dividir mais ou menos, porque aqui não precisa ter medida, né? Porque a gente vai colocar o corante, quantidade que a gente quiser. O que eu pus agora foi baunilha, né? Então eu vou fazer um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouquinho menos aqui, que faz o centro, e um aqui ainda. Então eu vou usar a base do vermelho, já que é Red Velvet. Vou fazer um azul. Vou fazer um amarelo. Estou usando corante em gel e corante em pó. Geralmente eu não uso corante líquido porque o líquido acaba, então, desregulando receitas muito precisas. No caso de um waffle, pessoal, não é que vai desregular tanto, tá? Então, se você quiser usar o líquido também, pode tranquilamente. Um pouco aqui do corante amarelo. É bem radioativo isso mesmo. A ideia aqui é aquele waffle mais divertido. Provavelmente vocês vão brincar aí. Uma comemoração com a criançada, fazer um waffle temático para um time de futebol, para um filme, para um momento mais especial. Ou até mesmo vocês vão fazer um waffle aí com geleia de frutas vermelhas, vão querer que ele fique vermelho e vão acabar acrescentando o corante. Trocaram um pacotinho, colocaram azul escuro na tampa do verde, viram que espertos. A gente vai ter um turquesa aqui. Vamos lá. Unta, como sempre, a nossa máquina, pincel. Vamos ver aqui uma evolução de cor que a gente pode fazer. Colocar primeiro o branco, a gente faz um bicolor. Colocar o branco aqui como base. Vocês não tem que se preocupar muito com o formato, tá? A ideia é ele ser totalmente irregular, ele ser divertido. Vou colocar o amarelo. E vou colocar no centro esse meio rosa que ficou aqui. Ó, fecha tudo. E vamos deixar o bicho cozinhar. Vou fazer outras montagens que vocês podem fazer. Por exemplo, um sanduíche de waffle. Vou pegar umas fatias aqui de um rosbife que eu tenho guardado. Vou fazer com aquela primeira massa salgada depois, mais variações. Aqui não tem mistério, vocês vão pegar o waffle, vão colocar o que vocês quiserem em cima, uma salada, uma carne de panela. Pensa que o waffle é uma base de arroz branco, vamos pensar assim. O que você queria colocar em cima do arroz branco? Um ovo mole, fantástico. Um ovo mole com bacon crocante, um aspargo, sensacional. Uma carne de panela, um estrogonofe, uma boa salada, uma caponata. Pessoal, não tem limite, né? Se a gente for falar de tudo que daria para fazer, não tem limite com o que a gente poderia criar com ele. Aqui já está quase pronto o nosso waffle, depois eu vou fazer o bicolor azul. Ó, que viagem.
Pra gente ter um waffle, a gente vai quebrar ele aqui, ó. E tá aqui. Serve o waffle tricolor. Vamos espalhar esse azul claro por aqui. Vou colocar esse azul escuro aqui e dar umas mexidas. Tipo um marmorizado. Como eu estava falando antes para vocês em relação à farinha, vai depender muito do lugar onde você vai comprar. Essa é uma dúvida que, eu repito, vale a pena assistir as aulas de pão, principalmente as de massa fresca, onde a gente fala muito em farinha. Mas as farinhas, então elas vão mudar muito o seu índice de glúten e isso vai tornar uma farinha mais forte ou mais fraca. Não só o glúten, são diversos parâmetros, mas o glúten, o teor de cinzas, então tudo que um trigo, não é o que a gente pensa que é tudo mesmo trigo, não é isso. Espécies, variedades, terroirs, né, trigos muito diferentes por aí, nos geram farinhas diferentes, então fica bem esperto qual farinha você utilizar. Geralmente para confeitaria, embora aqui a gente está falando de pão, isso aqui é muito mais confeitaria do que pão, porque não tem a questão da fermentação natural. Então você pode ir para uma linha mais de farinha de confeitaria, que não são farinhas tão fortes, são farinhas mais delicadas, do que usar uma farinha muito forte para pão. Mesmo porque você vai precisar de mais leite, vai precisar de mais líquido e a sua massa vai ficar mais estruturada, mais pesada. Olha aqui o nosso waffle avatar. Tá pronto, todo bem bicolor, bem avatar. Ó. Todo mesclado. Aqui a gente vai fazer o quê? Deixa eu só untar antes, um pouquinho mais. Vou fazer com vocês é mostrar que dá pra gente fazer um sanduichinho. Se nós pegarmos, fazer um waffle um pouco menor e depois fazer um outro igual. Tem como fazer sem máquina? Essa é uma demanda que a gente recebe também às vezes aqui na escola. Olha, tem como, só que você vai obter um resultado muito parecido, se não igual as das panquecas, porque você vai pegar essa massa, vai colocar numa frigideira, ela vai crescer, ela vai te dar um resultado muito parecido com pancake, tá? Panqueca americana, não necessariamente as panquecas nossas brasileiras, tá? O cheiro dessa massa com queijo e erva é muito bom. Aí o que eu vou fazer? Eu fiz dois parecidos para a gente pegar nosso rosbife, colocar aqui no centro, pegar o queijo gorgonzola, pega esse waffle que ainda está quente, coloca aqui e beleza. Não dá para você prensar muito na máquina, porque ele vai ficar torto, a não ser que você queira comer como se fosse um X. Então se você quer esquentar ele, você tem que colocar numa frigideira com abafador para esquentar, mas normalmente não se esquenta. Você vai fazer esse sanduíche e tem uma alternativa. Então pensa, se você variar a massa e se você variar a apresentação que você pode fazer de sanduíche a petisco, pode deixar eles assim, né? Pode cortá-los menor ainda para fazer petisco no lugar de uma torradinha. Pode fazer o waffle torrado. Passa eles no forno ou até mesmo frita por imersão depois e você vai ter tranquilamente um waffle de apresentação diferente. Então, pessoal, massa básica branca, massa com queijo com ervas ou só com queijo ou com erva, massa doce, que você pode colocar castanha, pedaço de chocolate e variar, sanduíche, waffle colorido, e aí você basicamente tem toda a linha que você pode ter de waffle. Aqui, sempre seguindo, como eu disse, a receita original. A ideia dessa aula é a gente se prender na receita original. Quer mudar, quer fazer integral, quer fazer de clara, quer fazer de tapioca, e são outras linhas que, como a gente tem outras aulas para abranger isso, eu não vou acabar pegando nessa aula. Mas
Aqui você já está muito bem servido, já sabe a história, a cultura, a função de cada ingrediente e como criar os seus próprios. Aproveite todo o restante que a gente montou para vocês, marca a gente no @salaugusto, @chefgabi e logo mais novidades para vocês. Obrigadão, fica bem, grande beijo.